As carinhas da turma da Mônica. É a turma da Mônica, né, Renato? Eu vou mandar para você. Você tem filho, Renato? 3, 2, 1, estamos no ar. Boa noite, amigos e seguidores do Vôlei Mania. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live com muita informação, além daquele papo leve e descontraído que você já está acostumado. Hoje recebemos o superintendente de competições de quadra da Confederação Brasileira de Voleibol, o senhor Renato Dávila. Comigo está o idealizador do projeto Vôlei Mania Suzano e técnico da equipe Sub-21 do São Miguel Saúde Suzano, João Marcondes. Tudo bem com os senhores? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, bem legal poder ter esse contato. O João é um batalhador aí pelo voleibol de tantos anos e é bem legal a gente poder ter esse... Só uma pandemia para dar tempo para a gente poder conversar com tranquilidade, né, João? Incrível. É uma satisfação. Renato Dávila sabe, já das antigas, né, Renato? Das antigas, eu até escolhi uma foto tua aí, de 10 anos atrás, aí, mas você não mudou nada, não. Você não mudou nada, não. Tá inteiro ainda. Obrigado. E muito obrigado de você ter aceitado esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser, assim, muito proveitoso, não só para as pessoas de Suzano que amam esse esporte, como de vários e várias personalidades que estão ou estarão nos vendo, viu? Bacana. Vamos lá, pessoal, vamos dar início à live. Renato, vamos começar falando sobre a paralisação da atual temporada de voleibol em virtude da pandemia do novo coronavírus, né? A CBV, os 12 clubes participantes da Superliga Masculina de Voleibol na temporada 19-20, além da comissão de atletas, decidiram por votação encerrar a atual temporada. A votação pelo fim da competição se deu por 8 votos e 5 contra. E na ocasião ficou claro que o campeonato ia terminar sem o campeão. Eu gostaria de saber de você, Renato, como você encarou a decisão dos clubes que votaram contra a paralisação? Que foram eles, os mineiros do Sada Cruzeiro, Fício Minas, América Vôlei, a equipe do APAM Blumenau de Santa Catarina e o SESI de São Paulo. Como foi essa votação e quais alternativas as equipes que optaram pela continuidade da Superliga apresentaram para a CBV? Olha, a decisão foi muito dividida, né? A Superliga masculina teve uma postura diferente da Superliga feminina e das Superligas B, masculina e feminina, que tiveram reuniões semelhantes e essas 3 últimas decidiram quase que unanimemente pelo encerramento da temporada lá naquele momento. O masculino, por essa divisão, teve mais, vamos dizer assim, critério ou cuidado em tomar a decisão naquele primeiro momento, adiou essa decisão por 1 mês e depois desse 1 mês houve uma nova reunião e ainda assim ainda teve uma maioria que decidiu, mas ainda tiveram clubes que tinham a opinião que poderia ter de alguma forma o encerramento da temporada. Durante a reunião, ficou claro que parte dos clubes estavam muito preocupados com seus contratos de patrocínio, obviamente. Nós também, a CBV também tem contratos vinculados à Superliga com nossos principais patrocinadores e queriam, de alguma maneira, mais à frente, tentar encerrar a temporada, só que existiu o grande problema dos contratos por tempo determinado dos atletas. E como opção, os clubes, ou alguns clubes, estavam sugerindo que fosse aceito jogar esse complemento da temporada com outros elencos. Ou seja, aquele elenco da temporada 19-20 seria dispensado ou encerrado os seus contratos, e eles teriam já com o elenco da temporada 2021 o encerramento da 19-20. Isso, para nós, não soou como uma coisa coerente de ser feita. Primeiro que feriu o regulamento em várias das cláusulas
que encerrava a inscrição de atletas num determinado momento. Você começar o campeonato com um elenco e terminar com outro não é esportivamente a melhor maneira. E o argumento deles era que era uma exceção, era uma pandemia, etc. Mas, no fim, a maioria acabou decidindo por encerrar realmente, porque ficaria uma situação bastante complexa tentar trilhar esse caminho. Acredito que foi realmente o melhor para todos, tentar finalizar um processo e diminuir os eventuais prejuízos, né? Tanto entregas para os patrocinadores, que nós tivemos também, e ainda estamos nas negociações com esses patrocinadores. Então, acho que foi coerente pela análise geral, e a gente respeitou a opinião de todo mundo, e a votação sempre foi pela maioria, e foi assim que foi decidido. E Renato, fala também pra gente sobre o encerramento do circuito brasileiro de vôlei de praia e sobre o feminino, como que ficaram as tratativas? Olha, o vôlei de praia não é exatamente a minha responsabilidade, né? Eu não soube do encerramento da temporada do vôlei de praia da mesma forma que vocês. Pelos jornais, né, pela mídia, porque é outro superintendente que cuida do vôlei de praia, e eu entendo que o caminho foi mais ou menos o mesmo, apesar do vôlei de praia ter uma diferença fundamental do voleibol de quadra, que é a ausência de clubes, né, a ausência de entidades. O voleibol de praia é feito por pessoas, né? O atleta individualmente é quem participa, quem se inscreve, eventualmente ele se une a um outro jogador para disputar o circuito, contrata a comissão técnica, enfim. Eu acredito que foi uma decisão da mesma maneira que nós tomamos com os clubes, só que com a participação dos principais atletas ranqueados, comissão de atletas, da mesma maneira que nós fizemos. Entendi. João, você tem algum comentário acerca desse tema? Da suspensão? Eu acho que eles não tinham o que fazer. Porque, Renato, eu estou fora de equipes adultas já há alguns anos, certo? Mas eu creio que os contratos permaneçam contratos anuais que normalmente expiram, né, em maio, né, junho, abril. E como que você vai permanecer além daquela... vai ter uma defasagem financeira, né? Porque vai entrar no budget da próxima temporada. Então, eu acho que seria a solução realmente mais viável, todo mundo suspender, e daí sim, agora, né? Eu acho que é um novo budget, todo mundo sabe da dificuldade, então eu acho que agora dá para pensar. Eu sou muito positivo, sabe, Renato? E eu ainda creio que nós vamos ter aí grandes campeonatos aí pela frente, né? Eu creio que nós vamos conseguir salvar a temporada 2020 e 2021. Acho. João, eu acredito nisso também. O voleibol, como toda a sociedade, né, já passou por várias situações de crise. Você militava no alto rendimento, né, nas equipes adultas, como você chamou, quando nós tivemos lá o plano Collor, com confisco do dinheiro de todo mundo, né, houve um enxugamento de liquidez enorme, uma diminuição de investimento das empresas nas equipes, né, o êxodo de atletas, dos principais atletas do exterior. E a gente conseguiu, ao longo do tempo, superar isso. A Superliga nunca saiu do ar, ela sempre, desde que foi criada, nós comemoramos na temporada passada 25 temporadas ininterruptas, e eu tenho também essa certeza de que as adaptações vão ser feitas, nós vamos ter a parceria dos clubes, como sempre tivemos, pessoas como você que formaram grandes elencos, que correram atrás de grandes patrocinadores e realizaram coisas muito grandes. Outras pessoas como você estão aí no mercado hoje e também fazendo acontecer os seus objetivos. E eu tenho certeza que as equipes estarão
umas mais fracas, outras mais fortes, mas isso é do jogo e eu acho que a Superliga virá com tranquilidade na próxima temporada, dentro das condições que nós tivermos lá na frente. Bacana. Renato, tendo em vista que na última década tem sido muito promissora para o vôlei brasileiro, com as nossas seleções se mantendo como as principais forças da modalidade no mundo, eu queria ver como o senhor analisa isso refletido em nossos campeonatos. Como, de repente, as forças das empresas, a visibilidade, qual o retorno que isso está tendo no voleibol brasileiro? Olha, nós surfamos aí uma onda, né, promissora da nossa modalidade, que veio num crescente, fruto de trabalho de dezenas de pessoas, de treinadores, né, de formadores, que fizeram com que a seleção brasileira tivesse peças de reposição e atletas que ocuparam lugares de ícones que outros países não tiveram tanta sorte. Por exemplo, Cuba foi, na década de 80, uma seleção, principalmente no feminino, que era imbatível, né? Não tinha como ganhar da seleção cubana, por exemplo. Ou aqui na América do Sul, a seleção peruana, no feminino principalmente, o Brasil precisava ter convite especial da Federação Internacional para ir jogar competições internacionais, porque a gente não se classificava. O Brasil não era o campeão sul-americano, perdia para o Peru, né? Então, ao longo dessas décadas, o trabalho tanto dentro da quadra quanto fora da quadra, o back-office do voleibol, a estruturação da confederação, a conquista de um patrocinador grande e de longo tempo, como é o Banco do Brasil, fazendo com que nós tivéssemos as condições de estruturação, todo mundo conseguiu ou começou a surfar a onda que veio principalmente dos resultados da seleção brasileira. Quem projetou o voleibol brasileiro internacionalmente e dentro do Brasil foram os resultados da seleção brasileira. Isso motivou todo o movimento de formação, todo o movimento de formação de equipes, né, de alto rendimento, a profissionalização dos atletas veio a partir daí, não estou falando de 150 anos atrás, estou falando de algo agora há pouco. Né? Recente. Os atletas não ganhavam nada para jogar, eram amadores totais, né? E o crescimento do profissionalismo, né, e da remuneração merecida dos atletas, dos treinadores, né, veio nessa crescente. Agora, nós temos o ônus e o bônus do sucesso. Quer dizer, o bônus é tudo isso que eu acabei de dizer. Começou a entrar mais dinheiro, começou a ter mais profissionalização, os treinamentos, querendo ou não, melhoraram a qualidade, em função do intercâmbio, em função da possibilidade que as seleções brasileiras e os clubes passaram a ter de intercâmbio com atletas estrangeiros. Os clubes brasileiros começaram a trazer atletas estrangeiros de nome para jogar no Brasil. Me lembro de alguns aqui, o João vai me corrigir depois, que jogaram em Suzano, mas Milinkovic, 2 ou 3 americanos, gente de ponta que veio jogar no Brasil porque sentiu que o campeonato tinha nível para que eles atuassem, né? Então, esse é todo o bônus. Agora, o ônus disso é que nós passamos a ter, para os nossos atletas, um mercado mundial. Ou seja, hoje, um jogador da seleção brasileira de vôlei masculina ou feminina pode jogar no Japão, na Turquia, na Itália, na Rússia, onde ele quiser. E lá o dinheiro é diferente daqui, né? A moeda mais forte, a luta para se ter um atleta brasileiro de ponta ou um atleta estrangeiro de ponta é brigar com todos esses investidores de outros países, né? Então, isso até certo ponto inflacionou o nosso mercado interno e a coisa vem a reboque, né? Se o estrela do time ganha X, o semi-estrela ganha um percentual daquele X. Consequentemente, o que ainda pode ser estrela quer metade do meio X. E por aí vai. É uma reação em cadeia, né? Com certeza. Então, os projetos passaram a ser cada vez mais caros
para a nossa realidade, para a realidade do voleibol, para a realidade de uma modalidade esportiva olímpica, né? Mas eu acho que tudo isso faz parte do processo, né? A Superliga, o voleibol brasileiro, né? O nosso mercado interno, ele vai se renovar e a gente vai se adaptar às novas realidades, sejam maiores ou sejam menores durante algum tempo, sob o ponto de vista de circulação financeira, entendeu? Sim. E, Renato, além dessas gigantes empresas que investiram no voleibol, na Superliga, que tiveram retorno com isso, tivemos prefeituras, o Sistema S também, que tiveram visibilidade. Queria que o senhor comentasse a importância também desse setor para o vôlei, para a Superliga. Olha, nós temos uma diversidade grande de modelos, né? A partir dessa crise que eu citei ali, que o João balançou a cabeça, porque ele só acha que ele é mais novinho, mas ele é tão velho quanto eu. A partir daquela crise lá, do tal do plano Collor, né, da situação financeira que abateu o país, se criou com mais ênfase a figura do clube empresa. Porque até então nós tínhamos fundamentalmente os clubes sociais fazendo esse papel de formadores e de fomentadores, né, do voleibol adulto, inclusive. Tanto que se você chegar de um ponto da história para trás, você vai perceber como campeões brasileiros de vôlei adulto, o Botafogo, o Fluminense, o Minas Tênis Clube, né? Só tinham os clubes jogando as nossas competições. E aí, a partir daí, começa a Pirelli, que é campeã brasileira, né? A Sadia, no feminino. Começam a vir os nomes das empresas, né? O Papel Report, Suzano, todos os grandes patrocinadores que foram parceiros de projetos como esse, passaram a figurar como times, né? Participando. E isso gerou uma diversificação do modelo, né? Não só as empresas criaram os clubes empresas, né, as ADCs, como também prefeituras passaram a apoiar, seja com parceria com iniciativa privada ou não. Universidades e faculdades, durante algum tempo, Uniban, a Unisul, a Universidade Federal de Juiz de Fora, mais recentemente, entidades educacionais também passaram a ver nisso um modelo, e os clubes patrocinados pelo Sistema S embarcaram nesse mesmo trilho, né? O projeto do SESI, o trabalho do SESI e do SESC fora do voleibol, fora do que aparece no alto rendimento, já é um trabalho de bastante significado. No Brasil inteiro. Com certeza. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um diagnóstico da nossa modalidade em 2015. Eu visitei 27 estados, fui a todas as federações para ter um balanço de como estava a nossa modalidade. E qualquer SESI que eu visitava, em qualquer estado, tem um padrão igual a um SESI de São Paulo ou do Rio de Janeiro, não importa. Então, é uma entidade extremamente séria. E aí em São Paulo, posso estar desatualizado, mas o trabalho das escolinhas no interior, com o voleibol especificamente, reunia até certo tempo atrás mais de 6 mil crianças praticando voleibol dentro do SESI. Então é uma contribuição tremenda. E o SESC gerou também projetos de alto rendimento. O SESC é um pouco mais focado na educação e na cultura, né? Mas entenderam que o esporte tem uma parcela importante desses dois segmentos. Então, cada um tem uma característica, né? Cada projeto, cada entidade dessas que trabalha na Superliga acabam tendo um objetivo e uma meta a ser alcançada, né? Não só o título de ser o campeão, ser o melhor, mas enquanto uma empresa pode ter como meta o retorno institucional ou de visibilidade do seu produto, eventualmente para o SESI, para o SESC, pode ser uma questão um pouco mais institucional, voltada para a divulgação da sua marca junto aos próprios associados do SESI e do SESC. Muito bem. E outra coisa, eu quero saber, devido à pandemia e à temporada atípica que estamos vivendo, queria saber se a CBV tem alguma alternativa ou plano estratégico para favorecer as empresas que ainda
mantém os investimentos nos clubes durante esse ano? Olha, a verdade é a seguinte, nós ainda estamos na subida da montanha-russa, segundo dizem os especialistas, né? Infelizmente. A tal curva não chegou ao ápice e nós não começamos ainda a descida, né? Consequentemente, como ainda a gente está subindo, a gente não consegue ver o final do trilho, né? Provavelmente no momento que começar a descer, a gente consiga enxergar e vislumbrar onde vai terminar essa brincadeira que eu estou falando aqui da montanha-russa, tá? E modelos ou cenários a gente já traçou, nós temos feito isso. Só que, para que eles virem verdade, nós dependemos da realidade. A realidade tem que acontecer. Ou seja, os governos federal, estaduais, municipais, têm que sinalizar como que a sociedade vai funcionar nos próximos meses. Quer dizer, vamos continuar em lockdown, semi-lockdown, rodízio de pessoas, ao invés de ter rodízio só de carro, mudança da forma de trabalhar, dos lugares, empresas que não vão resistir a tanto tempo sem faturamento, empresas que vão sobreviver a isso. Alguns setores podem não estar sofrendo tanto com essa situação. Provavelmente o setor alimentício não está sofrendo tanto, as pessoas continuam comendo, né? Sim. Mas o automobilístico certamente está sofrendo. Com certeza. O automobilístico não vende carro. Quem é que está na rua para comprar carro? Quem é que está trocando de carro hoje? Né? Então, eu não tenho contato nenhum, não sei números do setor automobilístico, né? Eu estou dizendo isso aqui por uma inferência minha, mas eu imagino que certamente eles vão ter problema, né? Então, pensar num plano de incentivo ou de apoio a empresas patrocinadoras é até muito precoce, porque a CBV está, nesse momento, trabalhando na renegociação dos seus próprios contratos. Não sei se todo mundo sabe, a gente tem alguns contratos guarda-chuva e eles são de 4 em 4 anos. Todo ano olímpico é ano de negociação de renovação, né? E aí até isso foi tirado, né? Quer dizer, a Olimpíada não aconteceu. A Olimpíada vai ser ano que vem. E entra num outro quadriênio, né, olímpico e, consequentemente, em outro contrato. Então, primeiro nós precisamos saber quais são as condições que a CBV e os nossos parceiros terão para frente. Eu falo do Banco do Brasil, eu falo da ASICS, eu falo da Micasa, que fornece as bolas, eu falo, no caso da Superliga, muito com relação à Gol, porque a Gol ela é a transportadora oficial da Superliga, do circuito Banco do Brasil de vôlei de praia, das nossas seleções brasileiras, de nós, funcionários. Então, uma não renovação com a Gol pode representar com certeza. Uma reorganização, tanto nossa quanto dos clubes. Hoje, os clubes recebem gratuitamente as passagens para viajar, para jogar. Na época do João lá, no Repórter Suzano, não era assim. A CBV dava uma dúzia de bolas pênalti 3.0 para cada clube, naquela época. E estamos conversados. Você paga a inscrição, você paga a passagem, você paga o elenco. Arbitragem? Paga tudo, né? Graças a Deus, progredimos muito ao longo desses anos. E hoje a CBV consegue ajudar os clubes numa parte dos seus custos fixos, né? A CBV hoje paga a arbitragem da Superliga, paga as passagens aéreas, paga o retorno de mídia, que a gente entrega o relatório para cada clube, de quanto que os seus patrocinadores tiveram de retorno. A gente fornece 72 bolas Micasa, que custam R$450 cada uma hoje, se for comprar na loja, né? Nós emprestamos os pisos, que são jogados, os pisos que você vê na televisão. A maioria não são dos clubes, são da CBV. Então, tudo isso, toda essa infra, e só para estabelecer uma comparação, na época, estou usando o João aí de exemplo. Mas eu vou falar sobre isso. Na época do Suzano, do João, só tinha piso quando tinha jogo de TV, correto? Jogo sem TV, jogava no taco duro.
se você não tivesse o piso flutuante. Então, até nisso a gente conseguiu evoluir ao longo desses anos, né? E a gente vai fazer de tudo para não regredir, né? Hoje a gente tem aí mais sem fazer um trocadilho, né? Mais um desafio, que é ter o desafio, o equipamento da arbitragem, que virou um equipamento quase que essencial, né? Principalmente no futebol masculino, muitas jogadas duvidosas, e aí criou-se o equipamento para tirar dúvida das jogadas, né, de dupla interpretação ali das decisões da arbitragem. Isso demanda dinheiro. Você, para equipar todos os times da Superliga com esse equipamento, precisaríamos de 3,5 milhões de reais. Então, tudo isso está sendo trabalhado, está sendo preparado, mas a gente ainda precisa enxergar lá a luz no fim do túnel para poder definir os próximos passos. João, por favor. Bom, ele só me xingou de velho até agora, né? Nós somos velhos. Aliás, eu tenho que falar uma coisa aí para quem estiver assistindo, né? Renato lembra disso. Eu acho que eu passei por tudo isso, né? Você estava falando, eu estava pensando. Eu tive talvez a sina, Renato, de montar diversos projetos, e todos esses projetos, quando você foi falando, eu passei por associações, pelo investimento público, né, por empresas aí, por exemplo, nós tivemos um patrocínio uma vez da Federação Nacional das Associações Atléticas Banco do Brasil, falecido paulista, que Deus o tenha, né? Então nós vimos assim, era um modelo mais pobre do que era o SESI, apesar de ter o Banco do Brasil por trás, mas era, né? O SESI tem um padrão, né? Então eu passei por tudo isso e realmente eu assino embaixo várias coisas que você disse em relação à própria evolução, né, da Superliga durante todo esse período, né? Porque hoje houve realmente algumas alterações, né? Eu passei por faculdades também, a época da UBRA, a época da equipe lá a outra equipe patrocinada, sem ser pela UBRA, aquela equipe do antigo técnico Peron, daquela cidadezinha... Lá de Caxias? Caxias do Sul. Era... Isso. Esqueci o nome dessa faculdade. Eu me lembro. A própria Taubaté, né, a Funvic, né? Sim. Então eu passei em algumas empresas aí que realmente até tive a oportunidade de iniciar esses projetos. Era a UX. O que eu vejo... Caxias do Sul era a UX. UX, exatamente. Exatamente. E eu noto realmente uma evolução e uma profissionalização muito grande na Superliga. Eu não creio que, por exemplo, que os patrocinadores da Superliga, que eles vão assim, todos vão ser prejudicados, claro, né? Mas eu não creio que seja motivo, entendeu? Durante esse período de curva do Covid e tudo mais, eu não creio que seja ainda motivo de desistência de alguns patrocinadores, porque eu creio que até a data do início da Superliga, Renato, ainda está em meados de outubro. Ainda seria essa a ideia? Sim. Então, por exemplo, até hoje eu recebi um anúncio da Federação Internacional da desistência dos campeonatos mundiais, né? Então, vai haver uma pausa. Isso pode beneficiar os campeonatos regionais, a própria Superliga, porque vamos pensar positivamente que a pandemia tenha a curva acentuada agora
né, que pare um pouco a briga política e que realmente todo mundo tenha mais foco em quem é realmente o adversário nesse momento. E vamos dizer que essa curva seja em junho, final de junho, e que em julho, por causa do meu aniversário, dia 4, tudo volte aos poucos, gradativamente. Né? Bem vivido. E daí, vamos dizer que tudo volte a normalizar. Certo. Eu acho que vai haver tempo para os campeonatos estaduais acontecerem, vai haver tempo para o campeonato ser um ótimo campeonato da Superliga. Então eu creio que o voleibol, pelo que você falou, pelo aumento nos investimentos, o voleibol fez por merecer. Foi o esporte que mais evoluiu. O desafio, né, a maquininha do desafio, ela foi importada para o futebol. Não foi o futebol que importou para o voleibol. Assim como diversas outras coisas durante esses anos todos. Por exemplo, eu nunca vi um dirigente de futebol. Eu já vi sim, mas fez muita cagada no voleibol. Eu não vou falar que daí depois, né? Eu não vou falar que era Vasco da Gama, Três Corações. Eu não vou falar que aquele presidente lá era meio doido. Eu não vou falar porque daí eu sou prejudicado. Mas, vamos lá. O Zé Roberto Guimarães, do voleibol, foi um grande dirigente do São futebol. Paulo Futebol Clube. Exatamente. O próprio Brunoro, começou lá pelo Brunoro, Bebeto Palmeiras. de Freitas. Então, eu acho que nós chegamos a importar mudanças no esporte e nós chegamos também a exportar bons profissionais para o futebol para mudar um pouco a característica, né, de outros esportes, né? Só um Então, parênteses eu creio aí, que... só um parênteses aí, com relação, você citou o projeto do Vasco Três Corações. O dirigente que criou o projeto de Três Corações foi o Felipe Ximenes, que você conhece. Felipe Ximenes, ele migrou para o futebol, ele tem muito sucesso hoje como gestor no futebol. Ele já passou por 5, 6 clubes de futebol. Ele é um cara respeitadíssimo nos bastidores do futebol de hoje. Do futebol. Né? Os que você Mas veio citou do são voleibol. passado. Veio do Mas voleibol. veio do voleibol. Claro. Mas o presidente era do futebol. O presidente E só fez cagada. Só fez cagada. Mas eu acho, Renato, que pelo início da temporada, eu acho que o maior prejuízo para o voleibol agora está sendo na formação e realização e celebração contratual. Porque, como ninguém sabe, tem alguns empresários que são extremamente consolidados, que entraram verdadeiramente. Esses empresários, eles estão abraçando e eles estão apostando na crise. Agora, tem alguns que você sabe que vão titubear, não sei como vai estar o mercado, mas eu creio que o mercado esportivo, foi o que você falou, nós já passamos de tudo. Nós já passamos muitas dificuldades, nós já passamos planos que pegaram o dinheiro, né? Então, mudanças de governo pavorosas nós vivemos. Então, nós vivemos muitas crises realmente e o esporte conseguiu sobrepujar essas crises. Então, eu estou achando que eu compartilho com você da sua dificuldade, porque vai ter que ter várias mudanças, né? Porque mudou, na verdade, o ciclo olímpico. Vai mudar, né? Ou o ciclo olímpico vai ser de 3 anos o próximo, né? Ou nós vamos ter que realmente jogar uma Olimpíada para frente. Não, isso não vai acontecer. O próximo ciclo olímpico vai ser de 3 anos, isso já está definido. Né? Então, nós teremos no mesmo quadriênio, nós teremos os Jogos de Tóquio em 2021 e teremos os Jogos de Paris em 2024.
vai ser um período totalmente atípico, né? Até 2024, quando a gente espera que a coisa entre no eixo novamente. Você falou um negócio aí que me deu um gancho e uma oportunidade de comentar. Eu participei de uma live com o pessoal da pós-graduação da FMU no início desse mês, e eu tive a chance de falar sobre esses impactos do cenário da Covid com relação à formação, com relação à base, né? Talvez o grande prejuízo, ou o maior prejuízo, esteja sendo a falta de atividade na base, a falta de funcionamento das escolinhas, das escolas, dos clubes que tem lá as escolinhas para as crianças e para os jovens terem a iniciação esportiva, né? E a gente não sabe e não conseguiu medir ainda a dimensão desse hiato que vai se criar, né? O único medidor que a gente tem é o sistema de registros da CBV, que você conhece bem como funciona, né? A espinha dorsal do sistema federativo é você ter os atletas, né, os clubes, em primeiro lugar, filiados às federações, e os atletas desses clubes serem inscritos na federação. É o dito atleta federado, né? Uhum. E aí, no caso da confederação, o atleta só é registrado, via de regra, aí em São Paulo não, mas na maioria dos estados, se ele vai jogar um campeonato nacional. Normalmente, as federações não registram o duplo registro, como se faz aí em São Paulo, que registra na federação e imediatamente junto já registra lá na CBV, tá? E nós temos essa fotografia da quantidade de atletas novos registrados desde o início do ano. E no mês de março, João, nós tivemos uma queda vertiginosa do número de atletas registrados. Sim. Não é? Esse impacto, ele pode, e provavelmente vai, se estender ao longo de muitos meses. Porque você veja o seguinte, o COB, que promove os jogos escolares, né, os jogos da juventude e os jogos escolares brasileiros, ele cancelou a participação das modalidades coletivas este ano. Então, mesmo que as escolas voltem e eles consigam fazer esse ano ainda os JEBs, né, os jogos da juventude, não terá voleibol, não terá basquete, não terá futsal, porque já está decidido que não terá, essas modalidades não participarão. Toda aquela geração que estava ali nesse momento para jogar essa competição não vai ter essa oportunidade. Então, isso não volta para trás. Passou esse ano, passou. Né? E aí, abrindo um lequezinho aí, hoje que eu estou com a base aí, né? Eu noto já um desperdício de material humano, uma lacuna muito grande do garoto que estoura no sub-21. Tem muito menino que poderia virar jogador, mas perde por completo a oportunidade. E essa geração, por exemplo, eu tenho uma equipe sub-21. Vários vão estourar. 50% estoura esse ano. Então, o ano que vem significa que vários meninos, vai dobrar o desperdício de material humano. Porque eles passaram praticamente o ano inteiro sem treinamento adequado, perdendo a disputa na categoria, entendeu? E vai se criar aí uma lacuna muito grande, porque é muito novo para o adulto e já velho para a categoria de base, entendeu? Seria até o caso da federação, talvez, Renato, pensar o ano que vem, em construir algo para esse tipo de disputa, viu? Aí que tá. Nós temos, em parceria com o CBC, criamos já 2 anos atrás, né? Esse seria o terceiro. Nós não sabemos se a gente vai conseguir cumprir o calendário do Campeonato Brasileiro Interclubes de base, né? Nós temos do Sub-13 ao Sub-21, inclusive a Superliga Série C, em parceria com o CBC. Qual é a jogada? O CBC
para todo clube que é filiado a ele, ele paga a hospedagem e paga as passagens aéreas para essas equipes participarem do campeonato promovido em um determinado clube filiado ao CBC também, né? Perfeito. Esse foi o preenchimento de uma lacuna de uma competição nacional de base para clubes formadores, para os clubes todos que trabalham com essas categorias, porque antes nós só tínhamos os campeonatos brasileiros de seleções, né? Mas enquanto você estava falando, João, eu percebo o seguinte: o funil ele é muito estreito, né? O mercado que vai absorver a quantidade de atletas, de meninos e meninas que são formados, que você pode dizer que são jogadores de voleibol, que são atletas de voleibol na idade já pré-adulta, né? Vamos falar de 19, 20, 21 anos, o funil é muito estreito, porque nós temos aí 12 equipes profissionais masculinas, 12 equipes profissionais femininas, que efetivamente tem um calendário para jogar, né? Um ano preenchido de compromissos. A gente tem a Superliga Série B, mas que a imensa maioria das equipes que participam não mantém o elenco durante o ano inteiro. Tem aquele momento ali de preparação e de participação da Superliga Série B, joga essa competição e depois o pessoal está descansado, né? Fundamentalmente, a Série B serve para jogadores jovens, parte desses que você está falando, saídos do Sub-21, e para jogadores mais velhos que não têm mercado na Série A mais. Não consegue mais lá um contrato e consegue ter ali ainda uma participação na Série B. Tá? Nós não temos mais nada além disso. O menino ou a menina que tiverem a capacidade de jogar voleibol, mas não for um expoente para jogar na Série A e nem tiver a condição de ficar acompanhando a volatilidade ou o espaço de tempo da Série B, ele tem poucas opções. Ou ele migra para os Estados Unidos para tentar uma bolsa numa universidade americana, que muitos fazem isso, dezenas de jogadores brasileiros fazem isso, né? Muitas vezes nem se profissionaliza no Brasil, já vai diretamente fazer lá o teste da bolsa, joga nos Estados Unidos, eventualmente depois ele até tenta se profissionalizar, mas muitos não, né? Então, ou a gente chega num futuro, que eu acredito que o futuro da Superliga, que eu não sei se ia ser perguntado isso, mas o futuro da não pode responder já. Na minha opinião, é conseguir manter as condições que nós temos hoje, crescendo a quantidade de clubes, né? Por exemplo, nós não temos tido a condição de manter um projeto do Nordeste do país jogando a Superliga. Nós tivemos o Esporte Clube do Recife lá atrás jogando a Série A feminina, tivemos o Esporte Clube do Recife que voltou agora para a Série B, mas infelizmente ficou no último lugar na Série B feminina. Uma equipe do Centro-Oeste fora Brasília participando, o João participou de um projeto lá em Cuiabá, mas também não conseguiu durar mais de 2 anos. 17 equipes. Pois é. Aquela Superliga teve 17 equipes. Nós tivemos 17, mas naquela época, João, nós tínhamos uma gangorra. Tinha ano que tinha 15, teve outro ano que teve 17, outro ano só 13, aí depois subiu para 15 de novo. Era difícil até planejar com quantos times você ia jogar contra, né? Então, hoje nós temos os 12. Se nós tivermos no futuro, eu não estou dizendo aqui qual é o prazo para isso, pode ser ano que vem, daqui a 2 anos, eu não sei, mas de uma forma consolidada, crescer para 14, nós abrimos mais possibilidades de contratação de mais gente, durante mais tempo, né? Tanto treinadores, quanto comissões técnicas, como atletas, tá? Então é uma reação em cadeia. A partir do momento que a gente consegue o fortalecimento de uma competição chamada Superliga, ele se torna um produto rentável, seguro para os patrocinadores e para os parceiros. A gente consegue crescer
colocar mais gente para dentro e, no futuro, quem sabe, chegar a 17, 20, 25 clubes jogando, porque material humano, espaço físico, paixão pela modalidade, tudo isso a gente tem no Brasil. O que falta realmente são condições de um investimento alto que é necessário para se manter uma equipe de alto rendimento como hoje no Brasil. Com certeza. Senhores, quero agradecer aqui a participação de todos na live. Estamos tendo uma boa audiência aqui com a nossa audiência rotativa e mandar um parabéns para o nosso levantador, o Lucas, que é o Bird. Toda a equipe do Vôlei Mania está parabenizando ele pelo seu aniversário de hoje. Agradecer a audiência do Aldemar Valentim da Silva, da São Miguel Saúde, o Eric, da Decathlon Brasil, e todos os parceiros, patrocinadores do Vôlei Mania e da São Miguel Saúde Suzano, que estão com a gente em mais uma live. Renato, antes de abrir para o público interagir com vocês, mais duas questões. Queria que você falasse da consolidação da Superliga B e C. Você deu uma repassada agora, mas de fato a consolidação, tanto no masculino quanto no feminino, e os resultados das transmissões dos jogos pela internet, que é do canal Vôlei Brasil. Como está sendo essas duas, por favor? Essa escadinha, né, foi sendo criada ao longo do tempo. Antigamente, a legislação permitia e a CBV atuava de uma forma livre. Como agora há pouco a gente citou, nós convidávamos os clubes a participar, se tivesse um bom projeto, se tivesse ali bons atletas, a CBV acabava convidando os participantes a jogar a Superliga. Por isso essa gangorra que nós falamos agora há pouco, de ter 13, 15, 17 clubes a cada edição da temporada, né? Nós tínhamos uma divisão de acesso chamada Liga Nacional e com o tempo nós decidimos alinhar a divulgação, entendendo que Liga Nacional não tinha vínculo nenhum com Superliga, as pessoas não entendiam por que tinha um nome diferente, e nós simplesmente mudamos de nome um campeonato que já existia de Liga Nacional para Superliga B. Então isso foi mais tranquilo. Só que, para nossa sorte, né, o que se comprovou foi uma procura grande de equipes querendo jogar a Superliga B também. E aí nós criamos a Superliga C num formato ainda bastante rápido. É um torneio classificatório para a Superliga B. É um torneio sediado, que dura uma semana cada chave, né, que a gente divide, mas que tem tudo para se consolidar como uma competição atrativa a partir do momento que a gente consiga dar para essa, tanto para a Superliga B quanto para a Superliga C, a visibilidade. Porque hoje, quem sustenta a Superliga B é a Superliga A. Na verdade, parte do acordo da Gol a gente passa para a Superliga B, são passagens que não são utilizadas por participantes da Série A, porque para times de São Paulo, por exemplo, a gente não tem porquê da passagem aérea, mas a gente obrigatoriamente tem que calcular que seríamos obrigados a dar passagem aérea se porventura não forem clubes de São Paulo, pode ser clubes de outros estados. Então, a gente acaba sempre tendo essa condição de oferecer passagens para a Série B, e na Série C nós não oferecemos nada, porque não temos ainda a condição de tirar custo dos participantes da Série C, né? Mas nos 2 últimos anos que a gente fez a Série C, foi um sucesso, nós tivemos 27 clubes inscritos, uma participação bastante representativa de diversos estados brasileiros, e eu acho que a tendência é só crescer. A parceria com a TVN, que é a dona dos canais, né, do canal Vôlei Brasil, é uma parceria que veio num crescente. Nós estamos no 3º ano de acordo com eles, e esse ano nós fomos mais ambiciosos e eles aceitaram também o desafio de cobrir todos os jogos que não fossem transmitidos pela televisão. Nós tínhamos uma realidade na Superliga que a Sport TV, que é a detentora dos direitos, ela sempre cobriu uma boa quantidade de jogos, né? 100 jogos, 98 jogos por cada temporada, o que representa aproximadamente 1/3 da quantidade total de jogos do masculino e feminino somados, tá?
A parceria com uma TV aberta, que já foi Bandeirantes, já foi Rede TV, atualmente com a TV Cultura, ela complementa a visibilidade em televisão, dessa vez com a TV aberta, né? Mas a TV aberta, seja ela qual for, tem sempre limitações de grade, de programação, de dias, de horário. Não tem a mesma flexibilidade, por exemplo, que o canal fechado tem. Tá? Com certeza. Então o streaming veio cobrir essa lacuna. Enquanto as Superligas estiveram no ar, tudo que sobrou dos jogos de TV, o canal Vôlei Brasil mostrou. Eles conseguiram uma boa qualidade para a transmissão streaming, né? Para o nível que a gente vê, muitas vezes é uma câmera só, né? Às vezes uma câmera no fundo só, fixa, né? Mas eles conseguiram fazer um padrão com 3 câmeras, tinha repórter de quadra, narradores, comentaristas fazendo do estúdio, né? Então era quase uma emissora de televisão que a gente ficou muito satisfeito e o resultado foi bem bacana. A nossa experiência foi de fazer pay-per-view, porque, querendo ou não, gente, existe um custo operacional. Com certeza. Não existe chance de se fazer alguma coisa sem ninguém pagar nada, né? Lógico. Então, nós consideramos que o valor foi um valor bem acessível. A pessoa podia comprar no início da temporada por R$100 a transmissão de todos esses jogos, tanto da Superliga masculina quanto feminina, e acompanhar os jogos que não fossem para a televisão pela transmissão streaming, né? O calcanhar de Aquiles dessa história é o que nós todos estamos vivendo nessa pandemia, que é a qualidade do sinal de internet. A gente sabe, alguns lugares a internet não chega, a internet é falha, né? A imensa maioria da população brasileira não tem acesso à internet. Né? Não chega para todos. A imensa maioria das pessoas que tem telefone celular não tem pacote de dados que permita ficar assistindo um jogo de 2 horas pelo celular. E a grande maioria das pessoas assistem os jogos pelo celular, né? Pelo smartphone. Então, é bom, né? A gente vai continuar, mas a gente sabe que tem um caminho a ser trilhado aí ainda para fazer com que o produto seja mais alavancado. Bacana. João? Existe algum... só similar... Vamos dizer assim, você está tentando direcionar para que a gente chegue no modelo americano, do próprio futebol americano? Existe algo similar aí em relação João, ao voleibol brasileiro? Eu sou muito crítico com a utilização de modelos americanos ou exemplos americanos para a nossa realidade. Nós estamos centenas de anos-luz da realidade dos Estados Unidos. Né? Atrás. Muito. Né? Tanto como infraestrutura, quanto de renda per capita, quanto de mentalidade de patrocínio, quanto até do... Estabilidade, né? Estabilidade de patrocínio também, né? Também. Eu assisti nessa rede, agora nessa onda de reprises, né? A final do campeonato de beisebol americano, tinha um time, João, que não ganhava um campeonato nacional há 85 anos. Nossa. O time não era campeão. Esse é pior que o Arapiraca, lá, não sei de onde. Mas aí que tá. Lá não é Arapiraca. Lá os caras continuavam torcendo por aquele time, continuavam comprando o boné do time, continuavam comprando a camisa do time, continuavam enchendo o estádio do time. Isso uma mesmo. mentalidade completamente diferente da nossa. Procuram, não sei o time de futebol que vocês torcem, mas aqui no Rio de Janeiro a onda agora é o Flamengo. O Flamengo eu não vou falar que eu sou corintiano. Ok, mas aqui no Rio o Flamengo é o que está na crista da onda. Experimenta perder para ver o que acontece. Não dá uma Acaba semana. a lua de mel, esvazia o estádio, o torcedor começa a apedrejar a Gávea, porque troca o presidente, troca o técnico, manda todo mundo embora. Então, João,
Eu não gosto muito de modelagem americana, porque eu acho que é muito difícil fazer qualquer coisa deles lá aqui, tá? Eu sou muito mais a gente descobrir o nosso caminho com a nossa condição, com a nossa realidade. Sim, exatamente. Nossa realidade. Mas, Renato, eu, como eu te falei, estive fora, né, do adulto, e eu comecei a notar que uma versão Tupiniquim americana, se houvesse alguma possibilidade de fixar em cidades, fixar os patrocinadores, eu acho que a única possibilidade não seria só o investimento no topo da pirâmide. Seria também você fortalecer, mas ter realmente muita força num projeto estabelecido junto à comunidade local ou à comunidade regional. Sim. Porque a partir do momento que essa seja a base, dificilmente um patrocínio entra para testar. Ele sempre vai entrar para ele ter aquela solidez, ele realmente se consolidar, né? Por quê? Porque ele é totalmente aparado por essa comunidade, por essa sociedade. E daí o retorno de mídia dele, em cima de altos investimentos em atletas profissionais, se dá da forma que eu brinquei aí, entendeu? Falei até desse clube, Arapiraca. Mas por quê? Porque a comunidade sempre vai abraçar aquela marca. Eu até queria até destacar, o Marcelo falou aí, por exemplo, eu vejo que alguns empresários, eles dá o efeito tartaruga, né? Coloca a cabeça dentro do casco. Outros não, outros são arrojados, confiam mesmo no próprio taco e aproveitam uma crise para realmente criar, né? Ele falou aí, boa noite, Ademar, mas, por exemplo, o departamento comercial aí da São Miguel Saúde lançou aí o Covid, né? O que eles fazem? Não tem carência, eles lançaram um plano que te possibilita entrar no plano hoje, estabelecido algumas regras, claro, e você já poder ter todo o atendimento em função a uma pandemia que está sendo mundial. Então, sim, quer dizer, isso é pensar, né, raciocinar e não, tipo assim, se omitir ou temer uma crise, entendeu? Então, eu compartilho com você que não dá, eu acho que nós fomos até muito longe, eu acho que não dá para a gente se igualar ao modelo americano e muito menos se igualar até aquela estabilidade que tinha, ou pelo menos tinha, né? Alguns clubes italianos, né? Que tinha a cidade de Modena, que independente da compra do Modena pelo PEA ou não, ou ele vai vender em 2018, ou qualquer coisa similar, o time de Modena daria continuidade. Então, mas eu acho que uma grande saída, eu estive conversando com o Renan, eu acho que uma grande saída seria também os clubes terem esse investimento no social e esse investimento, claro, como já foi feito, né? Poucos clubes têm, né? Mas na base, entendeu? Eu queria, você tem toda a razão, puxando um gancho, entendeu? Você tem toda a razão, João. A única coisa que eu ressalvo é o seguinte: nós já tivemos várias cidades ou vários municípios que tiveram grandes projetos, grandes movimentações na nossa modalidade e que, de alguma forma, isso foi quebrado em algum momento e não se deu continuidade. Tá? Mas eu vou dar 2 exemplos que são meus. Eu não vou usar ninguém para não ferir aí suscetibilidade, mas são 2 exemplos meus. Eu comecei no voleibol numa cidade chamada Juiz de Fora, em Minas Gerais. Foi onde eu conheci a modalidade. Eu tentei ser jogador de vôlei
e o vôlei entrou na minha vida através disso. Eu não fui teu técnico, né? Não. Ah, ufa! Você não teve esse Porque azar. todo mundo! Você não todo teve esse mundo, azar. cara. Mas eu quero usar Juiz de Fora no exemplo que durante algum tempo houve um movimento de voleibol na cidade de Juiz de Fora e que gerou Márcia Fu, gerou Giovanni Gávio, gerou Gisele Gávio, a irmã do Giovanni, e outros atletas e outros rapazes, o André Canhoto, né, que tiveram notoriedade nacional e mundial fruto de um trabalho de uma cidade do interior de Minas Gerais. E esse trabalho se perdeu. Em algum momento quebrou-se isso. Existem as pessoas que continuam trabalhando lá, meus amigos, mas que batalham com dificuldade para fazer a manutenção dos projetos de voleibol naquele município. Tá? O outro exemplo que eu vivi vem muito de encontro com o que você está falando, do exemplo de sucesso. Tá? Só de CBV, João, eu já estou há 20 anos. Vou fazer 21 anos agora em setembro deste ano. Antes disso, eu trabalhei em Osasco. Eu fui supervisor da equipe feminina do Osasco, naquela época patrocinada pelo extinto banco BCN. BCN. Sérgio Negrão, né? Não, não era o Sérgio, era o Josenildo Carvalho, o técnico. Josenildo. Josenildo. Grande Aquele trabalho, naquela época, era uma junção da Prefeitura Municipal de Osasco com um patrocinador privado, que era um banco, que tinha, usando todas as instalações municipais, as escolinhas. Era papel do Josenildo orientar os treinadores da base do BCN e das escolinhas, como é que deveria trabalhar, qual seria o plano de aula, qual era a fundamentação, essa coisa toda. Nós não fundamos o time de Osasco. Antes de nós, teve uma outra comissão técnica que saiu. O time do BCN saiu do Guarujá com o Enio Figueiredo e migrou para Osasco. Então, nós herdamos um projeto já plantado em Osasco. João, Osasco existe até hoje. Osasco é um exemplo de sucesso disso que você está falando. Por quê? Não é um projeto de uma prefeitura ou de um partido político ou de uma pessoa. Ao longo de todos esses anos já passaram pelo menos 10 ou 12 prefeitos municipais de diversos partidos. O projeto gerou, posteriormente, o Bradesco, depois que investiu na equipe profissional de Osasco durante algum tempo, criou dentro da Cidade de Deus um centro de treinamento, onde tem hoje equipes de base de voleibol feminino, de basquete feminino, funcionando. É uma instalação maravilhosa. Quem não conhece, que seja aí de São Paulo, deveria conhecer. É o que eu acho que deveria ter, João, em 700 municípios brasileiros para iniciação esportiva, entendeu? Então, é possível fazer no Brasil. Não é impossível. Se fosse, nós não teríamos exemplos de sucesso. E isso eu estou excluindo aqui, obviamente, o trabalho do Minas Tênis Clube, do Pinheiro. Que é antigo. Que são clubes, poxa, ó concurso. A gente está falando de iniciativas municipais, porque você falou que a cidade deveria abraçar aquele projeto, né? Você citou isso como um dos modelos, ou uma opção de modelo, né? Então, eu acho que se as grandes empresas brasileiras pudessem se espelhar nesse modelo, por exemplo, que o Bradesco faz, porque várias entidades investem em iniciativas culturais, né, iniciativas de outras ramificações aí da sociedade, mas se fizessem esse tipo de investimento no esporte, como por exemplo, esse que eu citei, certamente a gente colheria muito mais frutos com relação ao esporte profissional. Bacana. Renato, estamos chegando já agora ao finalzinho da live mesmo, passamos mais de uma hora, a audiência já está começando a perguntar aqui. Renato, só para finalizar a minha parte, eu queria que você falasse desse depoimento, falasse sobre a participação do Escadinha, Serginho, que anunciou a sua aposentadoria na semana passada.
eu queria falar do legado dele, da importância, que ele foi um dos maiores líberos, né, da história do voleibol brasileiro e pegou todos nós, amantes do voleibol, de surpresa ao anunciar a sua aposentadoria de forma rapidinha, só para responder as perguntas dos nossos internautas aqui, por favor. Cara, o Serginho é uma figura humana espetacular, né? Ele não só a trajetória dele, que é pública, todo mundo acompanhou, né? Quem gosta do voleibol acompanhou a ascensão dele. Inclusive hoje eu estava assistindo, João, aquele pré-olímpico que aconteceu em São Caetano, quando o Santos Joel nos livrou da eliminação, nós ganhamos da Argentina. Virou tudo. Estava no quinto set, o Santos Joel entrou e fez 3 aces seguidos, né? Não era ainda o Serginho, o líbero da seleção, né? Era o Paulinho. Não. Era o Paulinho naquela época, né? Mas você sabe por quê? Joel e Paulinho jogavam em Suzano. Então. Tá explicado. Tá explicado. Mas eu estou ficando mascarado aqui. Eu me lembrei desse momento porque eu estava, né, rememorando a trajetória do Serginho, mas eu acho que o mais bacana da trajetória dele é a própria história de vida dele, né? É a origem dele, é a intransigência dele de se perverter ou de mudar o que ele sempre foi. Então ele tem hoje um centro de treinamento lá em Guarulhos, ele construiu com recursos próprios, ele buscou parceiros, e eu tenho certeza que, eu até escrevi isso para ele, que a gente perde um atleta, mas a gente ganha mais um empreendedor esportivo, como é o João, como Exatamente. São tantos outros empreendedores da nossa modalidade, que são eles que não deixam a peteca cair e a nossa modalidade morrer, né? São pessoas apaixonadas que por algum motivo adoram fazer isso. É inexplicável, e eu não estou falando só de gente que vive nos grandes centros. Eu conheci gente no Piauí, no Amapá, no Acre, gente que é apaixonada pela nossa modalidade, dentro das limitações e das possibilidades de cada um, fazem o nosso voleibol acontecer. Exatamente. E João, aproveitar a oportunidade de chamar o Escadinha para vir aqui fazer uma live com a gente. Serginho, Escadinha, queremos você aqui, hein? Na próxima live do Vôlei Mania. Sucesso, pode ter certeza. Com certeza. Bom, vou abrir agora para o público participar. O Marcos Antônio quer saber, você falou da base já, mas ele disse que teve uma reunião online com todos os clubes de São Paulo e um assunto pertinente foi o congelamento da idade. E o que você pode falar sobre isso de forma rapidinha, por favor, Renato? Eu respondi naquela ocasião que o congelamento da idade é uma coisa que a gente vai ter que analisar muito, muito criteriosamente, porque vira uma reação em cadeia, né? Você ajuda a uma geração, mas você vai empurrando todas as demais para frente. Então, isso é uma coisa que tem que ter bastante cuidado em avaliar, e nós vamos colocar isso em pauta e vamos avaliar no futuro, sim. Bacana. O Anderson Reis aqui, João, falava que o Escadinha ficava bravo com a torcida Os Fanáticos, que é a torcida de Suzano aqui organizada, né? Pegava no pé dele. O Renato, o Ademar Valentim, ele manda boa noite para todos nós, que é da São Miguel Saúde, e quer saber se quantos atletas confirmaram Covid-19 e se tem algum plano de testagem para os atletas. Nós tivemos de positivo divulgado somente um caso da atleta Drusila, atleta da equipe do SESC feminino. Não tivemos divulgação de mais nenhum atleta mais divulgou. Neste momento, está todo mundo desmobilizado, os atletas estão em casa, cada um na sua residência, no seu estado, né? Nós temos um rascunho já feito de plano de retorno às atividades. Quando as autoridades de saúde, né, e as autoridades públicas autorizarem a volta à normalidade, nós vamos ter um protocolo de retorno, e aí sim vamos ter testagem e algumas modificações, como o uso de máscara, que a gente entende que não vamos parar tão cedo de usar máscara, né? Asepsia com álcool gel, mais cuidado com limpezas e protocolos, enfim, a gente já tem a assessoria da Comissão Médica da CBV para isso, e estamos já com a primeira versão desse protocolo já pronta, aguardando aí os desenrolar dos acontecimentos.
Bacana. E o Neto aqui, que é nosso preparador físico, mandar um abraço para ele, pergunta se, Renato, você como isento de camisa, vê alguma cidade tão apaixonada por vôlei como era Suzano? Ele disse que os nossos atletas estão assistindo, só para eles terem uma ideia. Suzano é um dos ícones, né, do nosso voleibol. Puxa o saco, hein? Não, mas Puxa o saco. É mesmo, porque Suzano fez um movimento social na cidade, né? Criou uma paixão numa época ainda embrionária da nossa modalidade, desbravou várias coisas, desde a preparação que esses caras aí faziam. Era o trio, né, do Ricardo, do João. Eles criaram até uma nova competitividade, né, na própria competição. E eles tinham uma garra, uma coisa. Para jogar em Suzano, amigo, tinha que sangrar na quadra. Né? Com certeza. A gente vivia expulso, né? Eu até brinco que quando a gente recebia aquela cartinha, era execução, não era julgamento. Eu sabia que ia custar algumas finais. E olha que vocês viveram uma época da arbitragem mais disciplinadora do voleibol brasileiro. É verdade. Então, Medeiros, José Bel Palmeirim, o Laerte de Souza, Chiquinho, esses caras não davam refresco. Mas, enfim, Suzano deixou um legado e a gente torce muito para que tanto o projeto aí do João, da São Miguel Saúde, com o Maurício de Souza, a Prefeitura de Suzano, voltem a fazer com que Suzano reocupe um lugar que sempre teve. Com certeza. Infelizmente, a memória é curta das pessoas, mas Sim. A minha geração, as pessoas que viveram o que Suzano fez, certamente têm saudade daquela época. Era uma caixinha de bombom, era uma lá bomboneira do vôlei, o ginásio Portelão. Suzano. Hoje vocês têm um equipamento que demorou anos para ficar pronto. A atual gestão inaugurou o ginásio, a gente já Arena teve Suzano. eventos aí. A final da Superliga, né? E a gente quer que uma equipe de Suzano consiga chegar e faça a final da Superliga nesse ginásio, porque merece, que era esse o plano original. Com certeza. A equipe do Suzano, daquela época, o Repórter Suzano, tem um ginásio condizente com a grandeza do clube. E exatamente. Eu vou te falar uma coisa. Daí entrou o prefeito Rodrigo Achiuchi. Ele entrou, ele construiu a arena, ele acabou com algumas lendas urbanas, aí, como eu costumo brincar. Aí uma bela vez ele virou para mim e falou assim: eu era um molequinho que chegava em vocês lá e pedia para entrar na quadra. Aí eu já lembrei rápido, eu já emendei rápido. Eu deixava, quem não deixava era o Ricardo. Entendeu? Eu já emendei rápido, entendeu? Ô, João, você me deu a oportunidade de falar uma coisa que eu falo muito quando eu vou conversar com turmas de curso de treinadores, tá? Principalmente curso de nível 1, curso de nível 2, no máximo. Eu digo para eles que a responsabilidade deles como formadores de iniciantes, ela é muito grande. Por quê? A gente falou agora há pouco que o funil é estreito, que é muito difícil você encontrar lá um diamante. Todo mundo quer achar um Giba, todo mundo quer achar uma Márcia Fu, todo mundo quer achar uma Ana Mose, Serginho, mas é muito difícil, né? A coisa é complicada. E ali naqueles 30 meninos, ou 30 meninas, João, podem estar um futuro empresário, um futuro prefeito municipal, um futuro jornalista, um futuro treinador de vôlei, com certeza. Um dirigente, não importa. Mas se a experiência dele com a nossa modalidade foi boa, ele vai ter a nossa modalidade... Brigar por isso. Ele vai defender a nossa modalidade. Quando o João bater na porta de um empresário que, quando criança, jogou vôlei e gostou, ele vai dizer: poxa, eu adorava vôlei, eu vou te ajudar porque eu acho legal, eu acho que é uma bandeira que para mim faz sentido, né? O contrário... Já vou até abrir um parênteses aí. Ô Ademar, se você estiver escutando, você jogava vôlei pra caramba, hein, meu? E o contrário é verdadeiro, João. Você imagina se o prefeito, como você citou, tivesse tido uma frustração tremenda
vocês tivessem tratado mal aquele menininho, sai daqui, moleque. Ele ia ter guardado isso como uma experiência ruim e ele provavelmente não teria uma simpatia ou a vontade de realizar como ele teve, entendeu? Com certeza. Bom, pessoal, chegamos à reta final aqui da nossa live com o Renato Dávila, superintendente da CBV. João, por favor, deixe seus comentários finais, seus agradecimentos, e o Renato também, por favor. A última coisa que eu tinha que falar para o Renato, eu acho que ele sabe melhor do que ninguém, o Maurício de Souza ia fazer os atletas, ele ia desenhar os atletas, que legal. Os mangás, né? Agora, os mangás olímpicos. Né? Agora, eu não sei em que pé vai ficar, né? Eu realmente não sei. Vai acabar a minha bateria. Meu telefone. Mais uma hora de live também hoje, falando bastante, hein, João? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência de todos. Renato, obrigado por participar, por aceitar nosso convite. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, obrigado. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.